A análise morfológica, ela está relacionada às 10 classes gramaticais, né? Adjetivo, pronome, numeral, conjunção, interjeição, preposição, verbo e contração, contração não, verbo verbo e advérbio e mais três aí, numeral e mais duas. Então, o que que acontece? A primeira pergunta que vem, né, para a galera: professor, classes gramaticais, análise morfológica em prova de concurso? A resposta é não. Tá, mas não cai nada. Cai alguma coisa. É como se fosse assim, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Todos os materiais didáticos, independentemente de serem gratuitos ou pagos, que estão na internet, tá? Preparatórios para concursos públicos, que eu vejo uma entidade, né, falando sobre análise morfológica, sobre a definição das 10 classes gramaticais, com exemplos dessas coisas assim, isso aí para mim não vale praticamente nada, com todo o respeito à palavra, tá? Por quê? A pergunta é, por que eu vou dedicar o meu tempo de estudo em coisas que não caem? Eu, por exemplo, você sabe, acredito que a maioria aí sabe, né? Que eu, por exemplo, quando eu estou com um quadro diferente, eu saio aí pelas ruas e pergunto às pessoas falo com as pessoas, me faça uma pergunta de português. Então, até ontem me fizeram 23 perguntas. Todas as 23 perguntas eu respondi, eu não tive dúvida nenhuma delas, né? E se algum dia alguém me perguntar alguma coisa que se eu não souber responder, eu vou falar, não, galera, essa eu esqueci e vim aqui para o estúdio e dou a aula aqui para vocês. Porque eu não vejo nenhuma vergonha nisso, né? Mas até então, todos que me perguntaram, eu respondi. E aí vem a pergunta, que é muito interessante ressaltar esse detalhe para vocês aqui. Por que eu respondi? Porque eu preciso ter um estudo mais amplo e mais avançado da gramática, porque eu sou um especialista da área. Então, eu estou muito mais exposto do que um aluno que é um concurseiro aí que pretende ser aprovado em um concurso público. Então, a pergunta é: você precisa estudar tudo na gramática? Não. Você precisa estudar os tópicos principais. E aí vem a pergunta: quais são os tópicos principais? Aqueles que caem com mais frequência nas provas de concursos. Então, em se tratando de análise morfológica, desculpa a expressão, é uma covardia começar a dar definição de preposição, de advérbio, de conjunção, de interjeição, de substantivo, que é a palavra da norma aos seres, e de adjetivo, da lista de adjetivos pátrios, da lista de coletivos, e começa aquela coisa toda assim, sabe, colocando tanta informação na cabeça do aluno que ele não aguenta. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar meu curso de português, eu esqueço quase todos esses detalhes. Eu vou nos pontos chaves, como vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, algumas coisas caem em análise morfológica? Cai. A análise morfológica está relacionada às 10 classes gramaticais, mas é um assunto que cai pouquíssimo em provas de concursos públicos e algumas coisas, as principais, eu vou falar para vocês aqui hoje. Já a análise sintática é o que despenca em provas de concurso. Todo curso de português hoje tem que ser voltado para análise sintática. Tem que pincelar a análise morfológica para a pessoa compreender o que é um adjetivo, o que é um substantivo, o que é um pronome, o que é um advérbio, o que é um numeral, qual a diferença de uma contração por uma combinação, é verdade? Por que que a palavra a, às vezes, ela é um artigo, às vezes é uma preposição, às vezes é um pronome. Quer dizer, estes detalhes a gente tem que saber realmente sobre eles. Mas ficar decorando esta lista de definição de classes gramaticais não vai rolar. E a função sintática é o que despenca em provas de concursos públicos. E aí vem o primeiro detalhe. Professor, isso que eu vou falar aqui, meus alunos sabem. Tenho certeza que meus alunos sabem disso, né? Quem já assistiu às minhas aulas aí, né? Eu sei que a maioria ontem e hoje são pessoas novas aqui no canal, mas assim, tem muita gente que é da comunidade, muita gente que sabe sobre o que eu estou falando, né? E eu quero ver se a galera da comunidade vai acertar. Ó, coloquei uma frase para vocês aqui, ó. Na calada da noite fria, vírgula, as mãos tatearam sombras, e no repente, vírgula, todos puderam contemplar o choro e o mover dos meus tristes lábios. Eu só quero que você me diga quantos substantivos tem aqui nesta informação, tá? Desde a palavra na até a palavra lábios. Vocês não aprenderam desde quando vocês eram crianças, né?
que substantivo é a palavra que dá nome aos seres? E agora vem a pergunta mais interessante. E aí? E aí? Você aprendeu a definição, mas não aprendeu a identificação? E a outra pergunta que vem: substantivo cai em prova? Não, despenca. Ó, eu estou, filhão, eu estou começando a arrepiar. Senão daqui a pouco tem gente falando que substantivo não cai em prova. Não cai é substantivo concreto, abstrato, comum. Essas coisas que as bancas não vão perder tempo de cobrar de você. Mas as bancas, elas grifam a palavra e te perguntam o que aquilo é dentro da análise morfológica, e você muitas vezes pensa que é uma coisa e é outra. Mas as bancas, na atualidade, elas têm cobrado isso com muita frequência, tá? Então, eu vou dar aqui para vocês, hoje, 2 dicas, tá? Para vocês. Depois que eu der as dicas, eu vou passar para a próxima tela e vou dar a dica, vou passar para a próxima tela e aqui vou dar outro exercício para ver se vocês acertam. Porque aqui eu sei que a galera quebrou a cara mesmo, é normal, tá, filhão? É muito normal isso. Bom, a primeira coisa que você vai guardar, que meus alunos já sabem. Substantivo é tudo aquilo que eu posso contar. Um pincel, 2 pincéis, 3 pincéis, pincel substantivo que eu posso contar. Um pé, 2 pés, 3 pés, pé substantivo que eu posso contar. Uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, garrafa substantivo que eu posso contar. E talvez se você falar assim, eu não concordo, então você faz um favor para mim. Se você não concorda, arrume para mim uma palavra que seja substantivo que não se possa contar. É uma dica. É uma dica. Tudo que você conta é substantivo. Pronto. Ah, que dá nome aos seres. Dá nome aos seres, mas não adiantou. Não adiantou nada. Eu falei com você. Você sabe que dá nome aos seres, mas você errou. Tem gente falando 2, tem gente falando 8. Olha a diferença. Aqui, ó, eu posso garantir para vocês o que eu vou dizer aqui agora. 80% aqui é nível superior. 80% dessa galera aqui é nível superior. E errou. Ou erraram, né? 80%. Você pode, a concordância verbal pode fazer com 80% ou pode fazer 80% da galera, que eu falei da galera, da expressão galera. Então, normal, é verdade? Aí tem um detalhe. Substantivo é tudo aquilo que eu posso contar. Segunda regra. Não existe artigo sem substantivo. Pronto. Com essas 2 dicas, você vai matar praticamente tudo. Eu vou explicar isso aqui para vocês e passar para a próxima tela. Porque este assunto não cai, despenca. Eu estou te falando que despenca porque despenca. É o seguinte, artigo, ou umas, eu sei que você já sabe disso. Não tem dúvida alguma em relação a isso. Então, olha aqui, por favor. Olha aqui, por favor. A palavra na. Na, claro, não estou ensinando, mas estou falando. Na é uma contração de em mais a. Em mais a igual a na, em mais o igual a no, em mais as igual a nas, em mais os igual a nos. Então, aqui existem 2 palavras. Este N representa uma preposição. E este A representa um artigo. Entendeu? Não tem conversa. Então, eu não posso chamar isto de preposição. Preposição são apenas 18. A, após, perante, desde, contra, ante, entre, para, de, por, sobre, trás, per, até, com, em, sem. Não tem jeito, são 18. Ah, como é que eu faço? Vai decorar. Vai sentar no vaso, vai decorar. Vai tomar banho. Ah, após, perante, desde, contra, ante, entre, para, de, por, sobre, trás, per, até, com, em, sem. Ao que estiver beijando, na após, perante, desde, contra, ante, entre, para, sobre, trás, per, até, com, em, sem. Comendo, faz o que você quiser. Dormindo, não aposto perante desde contrante, o que você quiser, mas você não pode ir para uma prova de concurso sem saber as 18. Após, perante, desde, contra, ante, entre, para, de, por, sobre, trás, per, até, com, em, sem. Pronto, tem que decorar, não tem jeito. Nossa, ele é o cara. Eu não sou o cara, você também decora. De um dia para outro você decora. Então, quando eu falo às 18, eu não falo na, mas eu falo em. Em mais é guaná, contração da língua portuguesa. Existe artigo sem substantivo? Não. Então, este artigo já transformou a palavra calada em substantivo. Esse calada aqui não é mulher calada, não. Na calada da noite, no momento da noite. Esta expressão aqui, ela é uma expressão substantivada
pelo artigo. Então, este artigo, ele transforma a palavra em um substantivo. Se eu pego a palavra noite, aí você fala, mas peraí, professor, eu posso falar uma calada, duas caladas, três caladas? Boa pergunta. Na verdade, fica ruim para falar, mas pode. Por que pode? Porque o artigo, ele está transformando. Se ele está transformando, eu falo a calada da noite, as caladas da noite, independentemente da situação. Uma noite, duas noites, três noites, noite substantivo que eu posso contar. Da noite, de mais água dá, contração. Isso aqui é um artigo, transformou esta palavra em substantivo. Olha, até agora tem dois. Fria, característica. Uma fria, duas frias, três. Não, nosso Deus. Fica me irritando para você ver. Isso aqui é uma característica, isso é um adjetivo da palavra noite. Você não pode falar que essa palavra calada é uma característica, não, porque não tem um substantivo para ela. Ela já é substantivada pelo a anterior. O, a, os, as, uma, uns, umas, as, mãos, uma mão, duas mãos, três mãos, quatro mãos e por aí vai. Tem conversa. Substantivo é tudo aquilo que eu posso contar. Observe que só de você bater o olho nesta regrinha, que é tudo que eu posso contar, você já começa a entender as coisas. Tatear é verbo, não tem conversa. Uma sombra, duas sombras, três sombras, sombra é substantivo que eu posso contar. Cadê o artigo da sombra? A ele aqui, ó. A ele aqui. Olha o tapa na fuça. Eu falei com você que todo substantivo tem artigo. Não falei isso, não. Eu falei que todo artigo tem que ter um substantivo. Porque se eu falo que eu comi arroz, feijão, batata, repolho, cenoura, ovo e carne, eu usei 7 substantivos e nenhum artigo. Uma sombra, duas sombras, três sombras, sombra é substantivo que eu posso contar. Em mais um é igual a num, um artigo. Um repente, dois... lá, substantivo. Cara, se você não souber disso, se você não souber desses detalhes, você quebra a cara na prova, porque esta palavra, ela está transformando a palavra em substantivo. Olha ali. Todos, pronome, puderam, verbo, contemplar, verbo, locução verbal, o, a, os, as, um, uma, uns, umas, o, chorou. Um choro, dois choros, três choros, choro é substantivo que eu posso contar. Galerinha, olha aqui, ó. E o, a, os, as, um, uma, uns, umas. O artigo, o mover. Professor, deixa eu te dar uma pergunta. Manda aí a pergunta que eu já sei que você quer perguntar. Mas mover é substantivo? É isso que cai em prova. Quantas vezes eu já vi isso, mas foi trocentas vezes em provas de concursos públicos, quando as bancas, elas colocam lá uma palavra que tem cara de verbo, a pessoa pensa que é um verbo mover, só que esta palavra está sendo substantivada pela palavra anterior, que é um determinante. Normalmente, é um determinante, ou melhor, normalmente é um artigo, mas nem sempre será um artigo, né? E se você falar, eu posso contar o mover, se você falar assim, ó, você tem um mover muito bacana, eu sei que fica feio, mas dá para contar. Ou melhor, é possível. E se a própria expressão já está dizendo para mim que é um substantivo, eu não quero nem saber. Eu posso falar 10 moveres. Eu vi 10 moveres daquela mulher. Não, está horrível, mas está certo, está correto. Porque se eu posso falar um mover, é porque eu posso falar 2. Dos, de mais os, é igual a dos, contração. Então, meus é o substantivo, né? É 1.000, 2.000, 3.000? É. Pega 4.000 para mim, por favor. Você vende meus? Eu gostaria de comer 4 meus. Eu vou levar 3 meus para minha mãe e 2 meus para meu pai. Isso existe na língua portuguesa?
Filhão, você tem que guardar uma coisa. O determinante, o artigo, ele tem que estar relacionado a algum substantivo, mas não significa que ele estará relacionado imediatamente ao substantivo. Pronome, tristes, adjetivo, lábios, substantivo, os meus tristes lábios. Os lábios tristes meus, não tem conversa. Calada, noite, mãos, sombras, repente, choro, mover, lábios. 8 substantivos dentro da gramática aqui, filhão.